Olá, Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Começando aí mais um curso sobre temperamento, sobre os 4 temperamentos. Hoje vamos falar sobre o fleumático, olhando para um personagem da Bíblia. Vamos olhar para um personagem que ele é chamado de profeta, que ele é chamado também de amigo de Deus e também ele é chamado de pai de multidões. Quem será que é esse homem? Quem será que é esse homem que nós vamos falar que ele tem um temperamento fleumático, também conhecido como o pai da fé? Ok? Quero chamar você para a gente analisar a vida desse homem de Deus, a vida de Abraão. Mas antes disso nós vamos orar e vamos aqui pedir para o Espírito Santo abrir o nosso entendimento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós colocamos aqui a nossa vida. Abre o nosso entendimento, nos dê clareza para nos conhecermos, também para conhecer as pessoas que estão ao nosso lado e para saber como lidar conosco e também lidar com as pessoas da melhor forma possível, em nome de Jesus. Amém. Então eu quero convidar você para a gente olhar juntos para a vida de Abraão, para esse grande personagem da palavra de Deus que marcou toda a história, olhando para ele como fleumático. E assim também você vai poder se conhecer melhor e conhecer talvez pessoas da sua família, amigos que têm esse temperamento e você vai saber como ajudá-los e como incentivá-los aí no crescimento. Vamos lá? Vamos junto? Muito bem, então olhando para o fleumático, olhando para a vida de Abraão, eu lembrei estudando aqui do fleumático de um amigo nosso que faleceu ano passado, lá no Fontoura. Esse homem era um exemplo de calma, de paciência, tranquilo, e ele faleceu. E eu lembro que ele era assim uma pessoa tão calada, o seu Américo, tão caladinho, tão na dele, mas ele era um cara alegre, ele era um cara muito feliz, que sempre estava bem-humorado, brincando, e ele era introspectivo, não era aquela pessoa de falar demais, de chamar atenção, mas era uma pessoa muito calma e tranquila. Isso marcou a vida de todo mundo que estava à volta do seu Américo e nós lembramos dele com muito carinho. Que o Senhor possa abençoar a família dele. Amém? Então, olhando agora para Abraão também, um homem calmo, um homem tranquilo. Amém? Ele cumpridor, ele cumpriu aquilo que o Senhor falou. Foi relutante no início porque levou o pai Terá e também levou o seu sobrinho Ló junto com ele. O Senhor chamou ele para sair do meio dos seus parentes. Mas depois que ele resolveu essa questão, tudo foi muito bem. Eficiente, conservador, prático e líder. Quando a gente olha para o fleumático, ele é conservador, ele não gosta de muita novidade, ele não gosta de muitas coisas diferentes, não. Ele gosta daquela calmaria, daquela rotina estabilizada na sua vida. É líder. Aquilo que ele pega para fazer, ele vai resolver, ele vai fazer com excelência, com eficiência. Diplomata, não gosta de problemas. Não é uma pessoa polêmica, é uma pessoa que geralmente traz equilíbrio. O fleumático tem essa capacidade de ser equilibrado. Não é muito de demonstrar sentimentos. Às vezes as pessoas o chamam de frio. É bem-humorado. É bom você conviver com o fleumático. Ele geralmente não vai te dar problema. O fleumático geralmente não vai te dar muito trabalho. Ele é uma pessoa de boa harmonia dentro da casa, no trabalho, de boa convivência. Tá? Olhando também para o problema, para a parte negativa desse temperamento, é calculista. Esse tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas o calculista acaba perdendo muito tempo. E às vezes não fazendo, não agindo. Por quê? Porque enquanto ele calcula, ele demora muito, ele desmotiva e não age. É muito temeroso, tem muito medo. Fleumático. É uma característica tanto do fleumático como do melancólico a terem medo. E por isso acabam não agindo. Indeciso. Pensam muito, ficam vendo o que vão fazer, de que forma. É muita indecisão, precisam às vezes de apoio. Contemplativo, gosta do belo, gosta da natureza, gosta de música, gosta de coisas boas, de coisa bonita,
gosta de ficar observando, é desconfiado, pretensioso, introvertido é para dentro, desmotivado. Um problema do fleumático, ele é desmotivado, tem às vezes vontade de agir, mas às vezes por pensar nas circunstâncias, às vezes não quer causar nenhum conflito, ele acaba desmotivando, não agindo, não fazendo acontecer. Diferente do colérico, que é guerreiro, que enfrenta, que vai sem medo de chatear ou de que alguma coisa errada aconteça. O fleumático, por ele ser introvertido, ele acaba segurando a onda. Então é importante que o fleumático tenha amigos coléricos e sanguíneos para ajudar ele. Da mesma forma, o melancólico vai precisar de amigos coléricos e fleumáticos para ajudar a desenvolver, a melhorar a sua capacidade, o seu temperamento. Porque aquilo que falta em nós, aquilo que falta no fleumático e no melancólico, vai ser encontrado no sanguíneo e colérico. E aquilo que falta de equilíbrio no sanguíneo e colérico vai ser encontrado no fleumático e melancólico. Deus é perfeito. Ele não criou ninguém completo para que nós precisássemos uns dos outros e a gente assim crescesse junto. Ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo, não é verdade? Por isso, então, a importância de convivência. As pessoas falam assim, olha, eu posso servir a Deus na minha casa. Claro que pode. Mas você não vai cumprir a vontade de Deus, que é viver em comunidade, que é viver em família. Uma igreja é viver em família. Você conhece um ao outro, você ajuda um ao outro. Vai ter problemas para ser resolvidos, sim, de conflitos dentro da igreja. Por quê? Porque nós estamos sendo treinados, capacitados. A igreja não é um local, não é um paraíso. A igreja é um hospital. Está mais parecida com um hospital, porque ali chega pessoas doentes, pessoas com problemas, e ali é um local onde ela vai ser tratada, onde ela vai ser melhorada através da palavra de Deus, através de conselheiros, de pessoas amigas que querem o bem, que vão ajudar. Ok? Então, olhando aqui para Abraão como fleumático, então nós vamos poder ver dentro da palavra de Deus ações que Abraão tomou que realmente revelam esse temperamento dele. Você viu o fleumático aqui, essa figura aqui abaixo, é uma pessoa estabilizada, tranquila. É uma pessoa que é bom você ter ao seu lado porque não dá trabalho. Então, olhando aqui, vamos ver um testemunho da palavra. A palavra de Deus fala em Tiago 2,23. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Foi considerado justo e foi considerado amigo de Deus. Que coisa linda! A intimidade de Abraão com o Senhor, a proximidade. Que coisa maravilhosa! É isso que nós precisamos ter em nossa vida. Será que nós também somos considerados amigos de Deus? Abraão, por mais que ele teve dificuldade, por mais que ele teve medo, ele largou a terra da Mesopotâmia. Ele saiu daquela região e obedeceu ao Senhor, obedeceu ao seu chamado. Mesmo com toda a insegurança e com todo o medo que tem o fleumático, ele venceu a si mesmo. E ele obedeceu ao Senhor e foi em busca do projeto do Senhor. Olha como o Senhor nos desafia. O Senhor não falou exatamente para onde ia levar Abraão. Ele precisou agir pela fé. Então aqui mexeu realmente com o temperamento dele. Uma pessoa de medo, uma pessoa de indecisão, insegura, ela teve que pegar na mão de Deus, mesmo sem ver a Deus, e ele confiar que ele estava fazendo a escolha certa, porque estava ouvindo o direcionamento de Deus. Isso aqui foi muito difícil para Abraão, devido ao seu temperamento. Talvez se Deus falasse para um colérico, na hora, sem dificuldade, porque o colérico é guerreiro, ele não tem medo. Mas o Senhor falou com uma pessoa de temperamento oposto ao colérico. É uma pessoa introvertida, retraída. Como Deus faz, Ele nos desafia para o nosso crescimento.
um homem de muitas posses que vivia numa cidade pervertida, situada no berço da civilização antiga. Então, Abraão, junto com a sua família, morava na Mesopotâmia, uma região politeísta, muitos deuses, muitas ideias e muita cultura errada, suja, de pecado. E Deus resolveu retirar ele de lá, trazendo ele para viver debaixo da sua orientação, para andar em santidade, para conhecer a Deus perfeitamente e profundamente, ok? E ele realmente, nós vemos que teve dificuldade, mas ele encarou. Ponto positivo desse temperamento: lealdade. Esse temperamento mostra lealdade. Ele não é uma pessoa de muitos amigos, mas aqueles que ele confia, ele é leal. Sua atitude, quando pressionado, revela a sua personalidade. Então, uma facilidade que tem o fleumático, ele tem facilidade de lidar com pressão. Ele não tem dificuldade, porque ele é uma pessoa calculista, ele é uma pessoa que pensa bem antes de agir. Então, ele não tem medo da pressão. Na verdade, quando chega momento de crise, de dificuldade, ele vai saber como agir. Os fleumáticos são os que melhor trabalham sob pressão, demonstram calma e eficiência em tempos de crise. Em Gênesis capítulo 14, Abraão age como defensor do seu sobrinho Ló, demonstrando fortes características de liderança e lealdade. Chega um momento da vida de Abraão e Ló que eles tinham tanta posse, eram tão ricos e poderosos, que eles precisaram se separar, porque não havia pasto suficiente, água suficiente para todos os rebanhos. E olha a diplomacia de Abraão. Ele permite que Ló escolha. Olha como ele é pacífico. Ele fala: meu sobrinho, escolha para onde você quer ir. E Ló olhou para as campinas perto de Sodoma e Gomorra, um local com pastos verdejantes, muita água, muita fartura. E ele falou: meu tio, eu quero ir para as campinas ali de Sodoma e Gomorra. O Senhor falou: pode ir. E Abraão tomou o caminho oposto, ele foi mais para o deserto, um local de escassez, mas ele queria paz. Ele queria que tudo fosse resolvido de uma melhor maneira. Então aqui você mostra como o fleumático ele pensa. Às vezes ele pode ser prejudicado, mas ele quer ter paz. Outro ponto positivo: ele é pacífico, ele gosta de paz, como a gente já falou. Uma das características mais admiráveis é o seu amor pela paz. Tende a demonstrar serenidade e calma. Seu desejo de paz e harmonia é, em geral, maior do que o de possuir bens pessoais. Olha que maravilha. Olhando ainda para a questão de Abraão e Ló ali atrás, né? Você nota a paciência e a questão do calculismo que Abraão teve. O que ele fez? Ele juntou os 300 homens treinados, ele foi no meio da batalha, lá ele teve uma estratégia e ele venceu os inimigos naquela noite e trouxe Ló, sua família e os seus bens tudo de volta. Aqui você vê então a maneira como o fleumático lidar com a crise. Ele sabe lidar com os problemas. Em Gênesis capítulo 13, verso 8 e 9, na discussão entre os pastores de Ló e Abraão, intervém Abraão de uma maneira ordeira, dando ao sobrinho o direito de escolha. Nós já falamos ali atrás. Então, para aquele colérico, para o sanguíneo, que às vezes são impulsivos, é importante você ter um amigo fleumático para te frear, para te dar uma ideia diferente da que você tem, para você poder tomar decisões mais acertadas, mais assertivas. É importante você, colérico e sanguíneo, ter um amigo fleumático do seu lado, porque o pensamento vai ser diferente. Às vezes não vai agradar você, mas vai te dar mais firmeza e mais acertabilidade quando você for tomar uma decisão, um posicionamento. Ponto negativo do fleumático: desconfiança. A hesitação, indecisão e o medo naturais do fleumático são vistos em Abraão em Gênesis 12, ao receber o chamado do Senhor.
Claro, por ele ter esse temperamento, ele teve medo. O fleumático possui doses generosas de medo. Abraão, no Egito, por causa da grande fome que assolava a terra, Abraão foi para o Egito por causa de seu temor a Faraó, negou que Sara era sua esposa. Lembra desse episódio? Quando houve fome na região onde ele estava, Abraão vai para o Egito. E chega lá, Sara era muito linda. Ele fala para Sara, diga para o pessoal aí que você é minha irmã, ok? Porque eu tenho medo deles me matarem, que o pessoal é violento. E devido a isso, Abraão teve, imagina a saia curta que ele colocou Sara, a situação difícil que ele colocou a sua esposa. E imagina também como ficou o coração dele, pensando no que poderia acontecer com a sua mulher. Meu Deus, olha só como o fleumático age. Para ter paz, para ele não ter que encarar, que brigar, que ir para a luta, ele agiu dessa forma. E isso se repete mais uma vez. Abraão negou a Sara novamente para conseguir os favores de Abimeleque, filisteu. Se não fosse a intervenção divina, os dois teriam sido envolvidos em um pecado trágico, lá em Gênesis capítulo 20. Mais uma vez, Abraão, por não assumir o seu posicionamento, às vezes de ter que lutar, às vezes de ter que ir para a guerra ali, mas querer paz, ele pede para Sara falar que era a sua irmã e não realmente a sua esposa. E Deus deu um sonho para Abimeleque revelando que, na verdade, essa mulher não era irmã, né? E pesou a mão sobre Abimeleque e ele acabou não agindo, não fazendo mal contra Abraão, assim como ele temia. Vamos lá então, mais um ponto negativo aqui. Vamos ver um ponto negativo da indecisão. Junto à sua inclinação natural para a paz, há a passividade, face aos conflitos. Em Gênesis capítulo 16, vemos a exagerada influência de Sara sobre Abraão, o que resultou em sérias consequências que permanecem até os dias de hoje. Uma das lições que os fleumáticos precisam aprender é que nada se consegue pela acomodação. Pela questão da indecisão e também da passividade de ser um cara de paz, ele acaba sendo realmente passivo, de não tomar posição. E quando o homem não toma posição, isso pode ser um problema em vários aspectos, principalmente dentro da sua casa. Se o homem não é o líder, infelizmente a mulher vai acabar assumindo esse papel. E a mulher assumindo o papel de liderar dentro de casa, porque o homem acomoda, fica de boa, ela acaba ferindo a ordem divina, que o homem é o cabeça da casa, que o homem é o líder. E quando a mulher assume essa posição, vem maldição sobre o lar. Muitos problemas hoje nos lares, onde há fleumáticos, é que a mulher manda, a mulher decide, porque o homem tem dificuldade de colocar o seu posicionamento. Isso é um grave problema, uma grave dificuldade do fleumático, que precisa ser corrigida. Se você é um fleumático, tome cuidado para a mulher não dominar. Você vai ter que tomar pulso, você vai ter que colocar ordem para que a maldição não seja instalada dentro da sua casa. Esse é um grande ponto negativo, a indecisão. Ok? Então, olhando aqui para a vida de Abraão, nós trabalhamos já esse temperamento, né? O medo, a desconfiança, a indecisão. São coisas que precisam ser tratadas dentro do coração dessa pessoa fleumática. Por quê? Porque isso vai atrapalhar todo o relacionamento. Isso vai atrapalhar muito dentro da sua casa, no seu trabalho. Você que é líder e é fleumático, você precisa andar muito com sanguíneo e colérico. É claro que você não vai seguir todas as orientações, mas você precisa de uma motivação e pensamento diferentes para poder agir. Já que a gente precisa se completar, já que a gente precisa crescer, nós precisamos então estar perto de pessoas que têm uma característica diferente, um temperamento diferente do nosso, para que a gente possa crescer um com o outro, em nome do Senhor Jesus. Ok? Pensa na vida de Abraão. Esse homem foi chamado
de pai da fé. Ele enfrentou as suas lutas pessoais. Ele foi chamado de amigo de Deus. Ele foi chamado de profeta. Deus tinha uma grande confiança sobre Abraão. E Deus usou ele tremendamente. Eu quero dizer para você que tem esse temperamento fleumático, que você precisa aprender a confiar em Deus. Para que a paz reine na tua vida como assim você deseja. Muitas vezes você vai precisar lutar por isso. Você não pode acomodar, você não pode achar que já está bom. Você vai ter que mudar, lapidar o seu temperamento para ficar ainda melhor. Ande perto de pessoas diferentes de você. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a colocar Deus em primeiro lugar. Porque Ele vai te dar um norte, um direcionamento. Vai ajudar você a vencer a sua dificuldade. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Eu espero que essa explanação venha trazer mais clareza ao entendimento do seu temperamento e possa te ajudar a crescer. Um grande abraço. Que Deus abençoe muito a sua vida. E nós vamos continuando semana que vem, continuando falando sobre essa área dos 4 temperamentos, trazendo mais temas importantes para você, para a sua capacitação. Fique na paz e Deus abençoe.